Bom, meus amores, vamos continuar. Nós iniciamos com a estrutura dos diáconos e hoje pareceu bem o pai e eu fazermos algumas coisas relacionadas a isso, organizarmos a casa e cumprirmos a vontade dele nesse momento tão precioso, tá? Obrigado por aqueles que lembraram que a escada é um lugar de morte e obrigado por aqueles que manifestaram essa boa consciência. Hoje eu gostaria que vocês pegassem a Bíblia Sagrada e abrissem comigo em Romanos capítulo 16, versículo 1. Recomendo-lhes a nossa irmã, qual é o nome dela? É isso? Tá para todo mundo aí? Febe. O que ela é? O que ela é, gente? A palavra hebraica aqui é diáconos, substantivo acusativo singular feminino. É isso aqui, ó. O grego é esse que está escrito ali, tá? Não tem alterações, é o que está ali. Se a gente fosse divertir, existem mais de 6 versões gregas, tá? E essa palavrinha tá bem bonitinha aqui. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, diaconisa na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam do Senhor. Quem está recomendando? Quem? Fala bem alto. Paulo, muito bom. Que vocês a recebam do Senhor, como convém aos santos, e a ajudem em tudo, e a ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido o quê? O que ela tem sido, gente? O que ela tem sido? Protetora de muitos, inclusive. Tá, preste atenção. Os pais que estão com crianças agora, eu preciso que vocês vão dando toquinho nas crianças para elas não fazerem barulho, tá? Essa não é uma reunião normal. Por favor, é uma reunião mais técnica e precisa ter bastante atenção, tá? Agora, uma coisa importante. Repitam comigo as mulheres. Repete assim, diaconisa tem uma das suas responsabilidades de ser protetora dos santos e dos ministros do Evangelho. Isso é uma responsabilidade dos diáconos. Eu sei que alguns líderes vão me questionar aqui agora, porque eu abrangi muito o leque, né? Aqui está dizendo que ela é ela é protetora de muitos, inclusive de mim. Então, o diácono a diaconisa, ela é protetora de muitos, inclusive de um apóstolo. Mas deu para entender minha frase, tá? Agora, me faça um outro favor. Abram em Filipenses capítulo 1, versículo 1. Você vai marcar com a sua bíbliazinha, com papel, do jeito que você quiser essa passagem, para a gente fazer ela bem rápido, tá? E em seguida, protetora. Não, é protetora mesmo, o sentido é esse. Vou resolver isso para você aqui agora, tá? Foi boa pergunta. Me perguntaram se é protetora. Pega o microfone para perguntar, tá?
Só mais um minutinho. Não é 3 não, hein? 13. Acho que não é 3 não, hein? Você tá olhando o final do 2 aí, dando o início do 3. Verso 3 tá falando de Priscila ali já. Eu preciso só de mais um minutinho, tá, gente? A palavra grega é prostates, tá? A expressão e o significado é protetora e patrocinadora. É alguém que ajuda realmente nesse aspecto e é uma protetora no quesito de suprir as necessidades, de cuidar. Por isso colocaram hospitaleira, tá? Só que é uma expressão vaga, ela não preenche os requisitos aqui do sentido. O sentido aqui é uma benfeitoria feminina, uma mulher que contribui para o cumprimento de uma necessidade ou a promoção de um esforço objetivo, especialmente em seus recursos financeiros. Ela é uma helper. É o que ela é. Quem me ouviu aqui, ó? Então isso é uma função das diaconisas. É uma pessoa que ajuda em todos os aspectos. Eu não digo nem função, uma característica, tá, gente? Para ninguém me perseguir depois, me perturbar. Como eu pedi para vocês que vocês abrissem Filipenses, capítulo 1, versículo 1, tá? Eu estava só respondendo aqui o Gregory. Capítulo 1, versículo 1, marque de algum jeitinho e vá direto para 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Que é onde nós vamos desenrolar hoje aqui, tá? Só que antes da gente ler o 8, nós vamos direto do versículo 11 e eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você vai deixar marcado Filipenses 1 e vai, né, abrir 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 11. Quem achou o verso 11, diga eu. Tá com criança no colo, Kelly? Não? Então fica de pé, pra você, que eu vou ler esse versículo. Eu queria que você estivesse de pé. Do mesmo modo, quanto às mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadoras e fiéis em tudo. Existe uma palavrinha aqui que talvez na sua Bíblia deva estar escrito esposa. Quem está escrito esposa aí, levanta a mão. Levanta a mão, senhor, quem está esposa. As traduções mais modernas aplicaram esse texto aqui de uma forma mais coerente. Pergunta por quê, Wagner? Sabe por que eles colocaram essa tradução de uma forma mais coerente? Porque essa palavrinha grega, ela é aplicada... Senta não, hein, Santa? Essa palavrinha grega, ela é aplicada... Já vou te dar o percentual aqui, me dá só um minutinho. Primeira... 3... 11...
Essa palavrinha aqui, ela é aplicada na sua maior essência como mulher e não só como esposa, tá? Bem mais do que 80% da Bíblia toda, ela é aplicada como mulher. Os mais antigos que tinham um pouquinho menos de recurso, quando se trata de informação, chegaram a criar especulações no passado sobre essa lacuna dessa palavra para poder abrir a margem para a diaconia de diaconisas, porque até um certo tempo da história isso era uma realidade somente para homens. Quem entendeu, diga amém. Em Romanos capítulo 16, versículo 1, nós temos uma diaconisa. Qual é o nome dela? Febe. A palavra aqui, lendo ela em português, para que ninguém me perturbe, a letra é G-I-N-E, ou Gine, ou Guiné, enfim, isso em português, eu estou lendo em português. Essa palavrinha aqui em grego, ela traz a sua conotação de mulher e esposa. A aplicação gramatical do texto é para esposa, mas a utilização dessa palavra e a aplicação dela na maioria dos textos traz a conotação de mulher. Porém, é um erro gravíssimo nós centralizarmos esse texto aqui dentro, dizendo que só pode existir diáconos uma vez que ele seja casado. Esse é um erro teológico gravíssimo que muitos ministros cometem. Como também o bispo só pode ser bispo, certo? Se ele tiver uma esposa. Se ele não tiver uma esposa, ele não pode ser bispo. É um erro gravíssimo também. Por que é gravíssimo? De cunho teológico. Nós pegamos lá a lei das viúvas, que ela pode receber o cuidado apostólico desde que ela tenha sido esposa de um só marido. O texto aqui dentro ali está dizendo esposa de um só marido. O que significa isso? Isso significa que na vida inteira dela, ela respeitou o princípio. Ela não adulterou. Ela não foi pega em adultério. Ela não viveu essa estrutura. Ela viveu uma vida só com um só marido. Depois da viuvez, ela permaneceu desse jeito. Que é o conselho para certas viúvas, quando elas não são acometidas do adultério. Então a gente tem que tomar cuidado com esse joguinho de xadrez quando ele está na Bíblia Sagrada, tá? Por que eu estou explicando esse sentido? Porque esse é o sentido do apóstolo Paulo na carta para Timóteo, na primeira carta para Timóteo, do capítulo 3, quando ele fala que o bispo seja homem de uma... Ele não está citando ali a terminologia do adultério, porque ele não precisa repetir um assunto maçante da Bíblia. O sentido que ele está dizendo é o seguinte, que se esse homem ficar viúvo, ele é um homem de uma mulher só. Quem entendeu? E esse homem com o histórico de uma mulher só, ele está ali. Segundo, também um aviso para que não haja adultério. Terceiro, um homem com o segundo casamento não pode ser bispo. Entenderam ou não? A mesma coisa aos diáconos. Abre, por favor, Filipenses 1:1, rapidinho, que eu já deixei você marcado aí. A gente está construindo um cenário ainda, tá? Então calma. Quem achou? O que está escrito lá? Alguém pega o microfone e lê bem alto para mim. Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, que vivem em Filipos, tá? Enfim, só recolocando. Com esses textos que nós acabamos de ler, Filipenses 1:1, Romanos 16:1, vamos ler daqui a pouco, com mais calma,
Atos dos Apóstolos 6, do versículo 1 ao 6, que nós já comentamos sobre esse assunto na ministração passada. E agora, hoje, nós vamos estudar discretamente o que Paulo quis dizer no capítulo 3, versículo 8 em diante, que é as descrições de como o diácono tem que ser. Não existe subsídio bíblico, nem respaldo bíblico, para nós dizermos que mulheres elas não podem ser diaconisas. Uma, pelo pressuposto de a palavra mulher aqui, nas traduções mais modernas, está bem claro, as mulheres. Por mais que aqui tenha uma conotação gramatical e um sentido de contexto de esposas, nem o diácono, nem o bispo estão privados de poderem ser diáconos ou bispos sem precisar casar. Caso ele seja casado, o critério para ele ser casado e ser bispo é aquele. Caso ele seja casado e tem uma esposa sendo um diácono, o critério para ele ser um diácono é aquele. Quem me entendeu? E isso deve ser analisado antes dessas pessoas serem diáconos. Quem me entendeu? Quem está comigo, diga bem. Por isso, cuidado central. Então, os diáconos da casa que estão no dia de hoje, que percebem que as características que nós estamos pregando aqui estão fora daquilo que você está vivendo, tratem de correr atrás o mais rápido possível para se adequarem a isso. A posição diaconal é uma posição de honra, por quê? Porque ela pode dar a você a oportunidade de vivenciar uma nova esfera. Eu não digo de novo nível, mas uma nova oportunidade de se mover com mais responsabilidade no mundo espiritual. Porque eu não enxergo os ofícios um maior do que o outro. Eu não enxergo os ofícios como nivelamento da igreja, onde o diácono ele é mais baixo e o bispo ele é mais alto. Tanto que quando se trata de diáconos e bispos aqui dentro, Paulo meio que toca no assunto quase que de igual modo. Quase que de igual modo, mas vocês vão ver que não. Tá? Então, a palavra mulher aqui dentro do grego não é só esposa, é mulher. A aplicação gramatical dela aqui, no seu maior teor, em todas as suas aplicações, é muito maior para a mulher do que para a esposa. Em Romanos capítulo 16, versículo 1, nós temos Febe, uma diaco. Então, se mulher não pode ser ungida diaconismo, por que ela está aqui? Eu vou usar o texto bíblico, não estou falando de fundo histórico. O texto não fala que Febe é casada. A Wagner... Eu estou falando do texto. Certo? Perfeito ou não perfeito? Então o que nós temos que guardar no coração? Esse problema nós não temos aqui. Já nos foi clareado tal entendimento. Mas existem muitos lugares onde mulheres não podem ser ungidas consagradas. Consagradas a diaconisas. Homens solteiros não podem ser consagrados a diáconos. Isso é um critério de casamento. Agora olha para minha carinha aqui, ó. Eu confesso que até eu, por um certo período, estava abraçando esse negócio. Até dar uma apertada um pouco mais dos originais, observar um pouco mais os textos com mais clareza e observar que isso aqui não é uma guerra teológica entre os mais antigos. Quem consegue entender, diga bem. Eu quero chamar a Kelly aqui, por favor. Vem cá, minha filha. Faz tempo que Deus me pediu para corrigir a casa e organizar a casa. E hoje nós vamos organizar a casa. A Kelly, desde que veio aqui, se vira aí, meu filho. Se arruma, não tem problema, levanta, vira, põe na minha mão. O videomaker é você. Você me filma, não é eu que ando por sua filmagem. Mas é mesmo que eu canto, o cara toca. Se ele for, ele não toca, eu não canto para ele tocar, ele toca para eu cantar. É assim que funciona. Quem sabe faz ao vivo. E a Kelly, ela já foi reconhecida no outro ministério como diaconisa, mas nunca foi reconhecida dentro do ambiente de relacionamento. E nós vamos fazer isso agora. A Kelly está na posição de diaconisa, trabalha como diaconisa e opera como diaconisa. Você vai ver hoje em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8, que o lugar de finanças, o lugar do cuidado financeiro de uma igreja é feito por diáconos. A secretaria também é feita. E outras áreas podem ser feitas. Mas especificamente, não por projeções teológicas, não. Especificamente, textualmente, esse é o papel dos diáconos.
Tanto que no dia de hoje ainda, eu já mandei uma mensagem num grupo interno nosso, corrigindo alguns detalhes aqui dentro, que estavam feitos de forma aleatória. Por exemplo, nós temos partes digitais aqui de recebimento de ofertas e dízimos. O próprio Guga, que é o nosso videomaker, e o nosso profeta aqui dentro, é quem nos ajudava a fazer isso. Nós temos pela sociedade 2 conselheiros fiscais, que é o casal Bruno e Samara, que estão aqui dentro. E nós temos Beto, Jaira, Dene e Raíssa como diáconos aqui da casa. Perfeito? Normalmente esses procedimentos aqui, as ofertas eram recolhidas pelo profeta, e quem ficava com a parte digital aqui dentro era o nosso videomaker. Repete comigo, tá errado. Muito errado. Eles não foram preparados para isso, nem faz parte do ofício deles estarem fazendo isso. Aqui nós temos o Josadak, que ele manifesta o ofício do nosso meio de profeta, e o Guga, que tem a sua diaconia aqui dentro, o seu serviço ministerial aqui dentro, como videomaker, editor, um monte de coisa que ele faz aqui dentro. Perfeito? Mas essa mocinha aqui, ela já executa o diaconato há muito tempo, desde que ela assumiu a parte financeira do ministério e a tesouraria. A tesouraria, ela tem uma responsabilidade mais, vamos dizer assim, mais paupérrima, perto do cuidado financeiro fiscal que ela faz no dia de hoje. A tesouraria local, para a sociedade, ela tem alguns afazeres. O papel financeiro que ela faz hoje dentro do ministério é muito mais do que você pode imaginar. Hoje ela está se ingressando no cuidado de treinamento de todas as igrejas aliançadas conosco. Ela trabalha hoje com a parte fiscal e dá todo o suporte para a contabilidade que cuida da gente. Quando eu falo de todo o suporte, eu estou dizendo de ser elogiada pela contabilidade que cuida de um monte de igreja, como uma das pessoas que melhor trabalha. Ao ponto do cara me cantar querendo contratar ela. E eu dizer para ele, repreendido está tu, meu irmão, em nome de Jesus, o Filho de Deus. E o que eu quero destacar com tudo isso? Na primeira epístola de Timóteo, no capítulo 3, diz que esse é um lugar de honra, de responsabilidade e de confiança. Então, para estar onde essa mocinha aqui está, precisa existir essa confiança. E eu repeti para ela umas 10 vezes, essa deve ser a 11ª, para ficar com o versículo 11 ali, ó, do capítulo. Às vezes a gente passa por certos colapsos emocionais. Aquela síndrome de João Batista, quem já passou? Vai lá perguntar para Jesus, lá se Jesus não é Genésio. E eu olhei dentro do olho dela e disse para ela assim, minha filha, você está num lugar onde não é qualquer pessoa que pode estar. Primeiro que para caminhar com o Filho de Deus igual eu, tem que ser muito crente. Fala aí, Carlos. Um sorrisinho te entrega todas as coisas. Tem que ser muito crente, por quê? Porque o líder dela é muito doido. E às vezes é loucura, algumas coisas que a gente faz junto. Aqui, ó, bate aí, nós. A conferência, pra você ter uma noção, pra você não ficar criando imaginações loucas, nós não tínhamos dinheiro para fazer a conferência. Eu chamei a responsabilidade da conferência, pegando o recurso da conferência, trazendo para mim e segurando aquele recurso na minha mão. O que eu fiz? Agora vai ter que funcionar e a pressão disso vai ficar em cima de mim sozinho. É loucura? É, porque ela olha e fala, pensa, se você precisa de 10, eu tenho 3, e você tira de 3, você precisava de 7, né? Você tem 3, no total é 10. Você tem 3, falta 7. Quando tira os 3, fica faltando quanto agora? Então você imagina a nossa diaconisa financeiro, tesoureira, ficando doida. Ô, irmão, você tem certeza? Eu falei, eu vou responder para você igual Jesus. Quem não tem, eu sei, eu tenho. Então, assim, ao mesmo tempo que eu sei que ela participa de certas loucuras, ela também percebe que quando as coisas fluem e funcionam, é mais uma experiência para o coração dela, para saber lidar com essas circunstâncias e ver como é que é. Amém ou não amém? Estenda as mãos para cá, senhora Kiolita. Se ajoelha aqui de frente aqui pro seu irmão. Pode se ajoelhar aqui em cima mesmo. Fica mais fácil? Fica mais facinho para você. Isso, assim. Chama a cadeirinha para cá. Hoje nós queremos te reconhecer como diaconisa, e isso muda as coisas do mundo espiritual, tá, filha? Te dá mais autoridade para se movimentar e mais respeito com tudo que você vai fazer financeiramente. Certas vezes, por falta do reconhecimento apostólico de um líder que seja, os espíritos eles conseguem resistir.
Mas eu estou dizendo no mundo espiritual que eu reconheço as características que são cabíveis para você nesse aspecto. E sentado aqui, o pai falou, falei, pai, você quer fazer outro dia? Ele falou, Wagner, eu quero que você conserte a casa, é agora. Então, é agora. Nosso profeta, traz o óleo ali, meu filho, por favor. Já vê como é que é profeta? Já sabia, filho. Você acha que ele vai buscar? Não é não, já está na mão. Estenda as mãos para cá, por favor, gente. A diaconia é um ofício de servir, mas é um ofício de muito respeito e de muita seriedade. Algumas vezes ela não briga comigo não, mas ela fica em cima de mim, porque na realidade ela está cuidando do meu coração e da minha mente. Afinal de contas, eu preciso prestar contas de Deus, e ela está tornando a minha vida mais leve. Uma das características dos diáconos é aliviar a pressão dos ombros dos apóstolos. Você vai ver isso daqui a pouco. E ela faz esse papel com muita força, com muita maestria. Estenda as mãos para cá, que hoje ela precisa de uma autoridade maior, porque afinal de contas ela vai trabalhar com muitas pessoas que não são nem do Estado, com muitos ministérios que não são nem daqui. E hoje ela precisa de uma responsabilidade maior. Senhor, nós reconhecemos o ofício de diaconia da Keliane Reis. Nós reconhecemos, Deus, o trabalho, o serviço, e também reconhecemos que as pessoas precisam ser experimentadas para depois serem reconhecidas. Pai, se é fogo, essa menina já passou, foi muito. Se é provações, passou mais ainda. Se é no quesito de responsabilidade e fidelidade, Deus, ela se mostrou fiel até o dia de hoje. Ela não é uma pessoa maldizente, Pai. Ela é uma pessoa que tem lutado todos os dias com as dificuldades, as crises internas, as complicações. E sempre quando ela se encontra com as dificuldades maiores, ela pede ajuda, Pai. Dotada de defeitos como esse homem que te fala aqui agora, por nome de Wagner Ribeiro. Filho de Deus, apóstolo do teu evangelho pela sua misericórdia, mas hoje aqui, Deus, para cumprir tua vontade. Pastor, estende a mão para cá, filha. Estende a mão para cá que eu preciso de você sempre. Nós reconhecemos o ofício diaconal da Keliane Reis nesse exato momento, Senhor. Nós declaramos ela diaconisa do ambiente de relacionamento, no mundo espiritual e no físico. A partir de hoje, desce sobre o espírito dela uma responsabilidade maior, autoridade e respeito por aquilo que ela faz. Eu declaro sobre ela que o espírito de sabedoria se assente sobre ela, discernimento, graça e equilíbrio, Senhor. Eu habilito o espírito dela ao temor do Senhor e a capacidade de enfrentar as barreiras, as dificuldades e permanecer, Senhor, na estrutura de uma mulher fiel, temorosa, cautelosa, não de fala dobre, mas estável, fidedigna, leal à tua palavra, protetora, equilibrada e modesta. Eu abençoo, te agradeço pela misericórdia do Senhor, e diante do teu corpo nós a declaramos diaconisa do ambiente de relacionamento, Florianópolis, Santa Catarina, Pai. Diga bem forte assim: nós a recebemos, Senhor, como protetora das nossas vidas, os teus santos, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Eu não sei o que você está sentindo aqui, mas só o sangue de Jesus, irmão. Tem algo bem daqui para cima aqui, ó.
É que olha, eu não sei o que Deus está fazendo aqui na totalidade, mas Ele está mexendo dentro do seu espírito, cara, para coisas maiores. Nós rendemos graças ao Senhor no teu bendito santo nome, Pai. E o povo de Deus diga amém. Aleluia. Gabi, você já sabe o procedimento? Só repetir e fazer, tá? Povo de Deus, aplauda Jesus, vamos. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Aleluia. Sendo assim, para as diaconisas mulheres, atenção retriplicada agora, tá? Essas mulheres precisam ser respeitadas, respeitáveis. Quando se trata de respeitáveis, existem várias características que nós já vamos mencionar daqui a pouco. Dignas e sóbrias, elas não podem ser maldizentes, gastar tempos em fofocas, levar relatos falsos, maliciosos para ferir a reputação dos outros. Elas devem ser temperantes, mostrando autocontrole e compostura. Quem está me entendendo, diga amém. Diaconisas presentes aqui, levantem a mão. Vocês estão entendendo a responsabilidade de vocês? E hoje não vai ter mais desculpa para nenhuma das duas relacionadas a isso daqui. Assim como vocês são protetora dos santos, eu, na minha função apostólica, eu tenho a responsabilidade de colocá-las como engrenagem ou esfera para funcionar nos seus devidos lugares, do jeito coerente e sábio. Amém? Então, principalmente vocês duas, muito atentas. E aquelas que procuram o episcopado, por favor, bastante atenção agora também, tá? Vamos lá. Eu acho que tem uma frase aqui, que essa frase vai ficar aí quase como o áureo dos diáconos, tá? Os diáconos aliviam os ombros dos apóstolos, para que os mesmos estejam livres para o ministério da palavra e da oração. Eu acho que essa é uma palavra áurea. É um slogan do diácono. E é uma coisa que nós precisamos ajustar no nosso ministério um pouco ainda mais. Tem muitas coisas que eu estou fazendo na função de diácono. Nós precisamos ajustar isso o máximo possível. Hoje eu sinto falta de verdade de em algumas horas poder conseguir me dedicar um pouco mais. Amém ou não amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 1 ao 6. Quem for achando vai dizendo amém. Nós já vamos vir aqui para Timóteo. Os Apóstolos, capítulo 6, versículo de número 1. Bom, antes de mais nada, eu gostaria que você lesse do 1
ao 2 inteiro e procure a palavra diácono aí, por favor. Por favor, quem for achando essa palavra, me ajude dizendo que você viu ela. É servir a mesa. Alguém achou aí no versículo 1, versículo 2 a palavra diaconia ou diácono, alguma coisa nesse aspecto? Nada? Servir as mesas. Nós temos servir aí, não tem? Mas a expressão em português nós temos ou não? Pessoal que está online com a gente, se quiser fazer pergunta, só fazer contato com o pessoal ali da nossa equipe aqui, que vocês vão poder fazer pergunta. Logo, a gente vai abrir, tá? Observe para você ver que em português nós não temos essa expressão. Quem está me ouvindo, diga amém. Ó, naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus. Quem sabe o que é helenita? São gregos, queridos. Então eram pessoas que não falavam o idioma hebraico. E eles precisavam ser sustentados e cuidados. Ó, os diáconos ali serviam eles de duas formas que talvez você não saiba: financeiramente e com recurso do quesito de alimentação. Tá? Então é outra coisa importante que a gente tem que entender, que nós como igreja precisamos aprender a fazer. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas, os gregos, contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas. Olha que tremendo. Na distribuição diária. Repete comigo, distribuição. Em grego está escrito diaconia. Mesmo que a palavra não foi traduzida, no grego está escrito diaconia. Quem me ouviu? Agora, olha que interessante. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a... Quem está entendendo quando os diáconos nasceram? A primeira aparição diaconal aqui é aqui. A primeira descrição bíblica sobre o que é diácono aqui, está aqui, ó. Wagner, quais são as incidências da palavra diaconia, diaconel e outras variações da palavra diaconia? Simples. Filipenses 1:1, 1 Timóteo 3, do 8 ao 13, Romanos 16:1, Atos 6, do 1 ao 6. Tem mais alguma referência? Não. Tudo que a Bíblia fala aí não tem mais outro lugar. E antes da palavra diácono aparecer, nós temos ela aqui em grego. Tanto que a palavra diaconia, quando ela é traduzida para a nossa língua, fica em português, diaconia, diácono, diaconia, igual. A gente só transcreveu, trocando letrinhas para dar a mesma, quase que a mesma fonética, quase. Tá? Aí, olha para você ver, ó. Não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para, diaconel, as mesas. Então nós temos duas expressões importantíssimas. Wagner, o que significa diácono? O que significa diácono? Servir, ministrar, não é isso? Expressivamente, usando o Aurélio bíblico, é servir as mesas. Para servir as mesas, Atos 6:2. Wagner, qual é a função principal, presta atenção, do diácono? Aliviar os ombros dos apóstolos.
Essa é a principal. Qual é a função geral de um diácono, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia? O que é um diácono? Uma pessoa, né? O diácono se preocupa com as necessidades e a subsistência de um conjunto de crentes. Ou seja, as necessidades de uma comunidade, quem cuida disso são os... Qual que é a diferença grosseira e gritante de um diácono para um bispo? Você já ganhar aqui já a resposta. Um diácono cuida das necessidades da subsistência de um conjunto de crentes. Um bispo supervisiona, cuida e é responsável por todo esse conjunto de crentes. Enquanto existe alguém responsável, o outro grupo é o que cuida. Por enquanto existe alguém responsável espiritualmente que admoesta, exorta e cuida espiritualmente desse povo, quem faz o serviço físico também são os diáconos. Quem está comigo, diga amém. Nós vamos repetir isso aqui um outro dia. Olha lá, ó. Cuidar da necessidade da subsistência de uma assembleia de crentes. O bispo ser responsável por uma assembleia de crentes. É isso. A diferença é grosseira um do outro. Nós vamos ler isso detalhadamente daqui a pouco, tá? Vamos voltar aqui para Atos dos Apóstolos de novo. Olha lá, ó. Por isso, irmãos, escolham entre vocês... Põe aquele fundo que eu gosto, por favor. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação. Repitam comigo, boa. Ah, vai dar aquele probleminha. Verdade, não tem problema. Está abençoado, está protegido, guardado pelo sangue de Jesus. Então troca isso para mim, por favor. Esse é aqueles worship para pagar dinheiro. Quer não? Não tem coração, só tem dedo aí. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa... O quê? Boa reputação. Que mais? Cheios do Espírito e de sabedoria. Interessantíssimo isso, não é? Show de bola. Pegue seu papel e sua caneta para você entender isso aqui um pouquinho, que são 3 características cruciais para ser diácono. Wagner, eu fui ungida diácono aqui no ministério e eu tô lascado, porque parece que eu não tenho esses trem não. Pode ter certeza absoluta que a partir de hoje isso vai ser corrigido. AT 6.3. Mais um minuto. Nós vamos olhar as palavras utilizadas, a aplicação gramatical, o verdadeiro sentido delas, para não ter conversa, tá? Wagner, por que a gente está fazendo isso tecnicamente? Porque você precisa saber de verdade o que é, tá? Para você não ter problema com isso depois. Perfeito, povo lindo? Como bons judeus, né? As mulheres helenitas estavam sendo esquecidas, porque o judeu tem o prazer de cuidar primeiro deles, depois dos outros. Vamos lá, um pouquinho, só um minuto. Então convocaram os discípulos. Pronto, um pouquinho. Mais um pouco. Tem uma palavrinha aqui, ó. Trapeza. Essa palavra mesa aqui, ela tem um negócio que eu não posso deixar passar, não. Vira pro seu irmão e diga para ele, mesa significa muitas coisas.
A Bíblia fala sobre mesa de demônios, né? Mesa de Deus ou mesa dos demônios. Quem já viu isso em Coríntios? Prepare-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Existem conotações, sentidos para essa palavra mesa. Está falando de se alimentar também de coisas espirituais e também de coisas físicas. Aqui não trata só de uma mesa física, como por exemplo, o sentido do texto, uma peça mobiliária superior, normalmente que suporta peso de pernas verticais, ou seja, não está falando só de uma mesa física. O sentido desse texto mesa aqui também traz a conotação espiritual, como por exemplo, Estevão foi regar Israel, trazendo alimento espiritual para a mesa de Israel. Então diáconos também são ministradores da palavra de Deus. Entenderam? Isso é muito importante. Não tem a responsabilidade de uma congregação, de cuidar de uma congregação para pregar, como o bispo. Mas eles são pessoas que ministram a palavra de Deus com muita ousadia. Tá? Estão me ouvindo bem aí ou não? Fundo tá alto, tá tranquilo? Tá tranquilo? Então vamos lá. Agora vamos para outra parte. A expressão de boa reputação. Olha para você ver o que significa isso aqui. De bom testemunho. Pessoas aos quais... Olha lá para você ver, ó. Ser ou tornar-se ratificado favoravelmente pela autenticação em primeira mão. Ou seja, existem pessoas que defendem essas pessoas. Por exemplo, a nossa diaconisa aqui, a Jaira, comentou que chegando em Criciúma, eles comentaram onde eles estavam indo, que era no evento da Abapai. E ela achou muito interessante, ela falou assim, olha, onde nós chegávamos lá, todo mundo falava muito bem da Viviane. Que eles tinham uma família maravilhosa, que eles eram pessoas que contribuíam para a cidade, que eles eram uma bênção, não tinha onde a gente chegava que as pessoas não falavam bem deles. Isso é o que nós chamamos de testificar, pessoas que dão realmente esse testemunho, essa autenticação em primeira mão, tá? Olha lá, ó, ser com aprovação testificado de, ou seja, alguém favorecendo você com a fala, validando você, honrando você, reconhecendo você, sendo uma pessoa de boas obras e de boas atitudes. Alguém que dê depoimento, atesta, enfim, confirma, dá testemunho, afirma, encarrega de dar o testemunho. É isso que significa o texto, tá? Olha que legal isso daqui, ó. A palavra cheios traz o sentido de completa ou extensão, grau em totalidade em todos os aspectos, pleno. Olha que legal, ter a plenitude. Essa palavra até é estranha, mas ela existe, tá? Completação. Parece que não existe, né? Mas existe. Completação. Alguém completo. É isso que significa a palavra cheio. Depois espírito, que você já sabe o que é, tá? Aí a gente chega na última palavrinha chamada sabedoria, que em grego é sofia, tá? A característica de utilizar o conhecimento e a experiência com bom senso e discernimento. Você está vendo que não tem a ver com inteligência? Você está vendo que não tem a ver somente com ter conhecimento? Tem a ver com saber utilizar isso com bom senso e discernimento. Isso é sabedoria, de forma técnica. Mas, biblicamente, fugindo da parte técnica, sabedoria é um espírito dado por Deus, que nos traz a capacidade de administrarmos bem a inteligência, administrarmos bem o conhecimento, administrarmos bem o tempo de vida, a vivência com conhecimento e inteligência, debaixo de um pai que é tutor de tudo isso que nos tornamos na terra. Isso é o que significa ter sabedoria. Ter sabedoria é ver uma mãe brigando com uma criança, dizendo esse é meu filho, o outro não tem meu filho, e de repente eu olho e falo, manda cortar as duas crianças, manda cortar essa criança, divide metade para uma, metade para outra. E a mãe verdadeira fala, não, é dela, não precisa cortar não. E a outra, é isso mesmo, pode cortar.
Isso é sabedoria. A sabedoria vai levar você a tomar decisões que o conhecimento não vai te deixar fazer, que a inteligência jamais faria para você fazer, e a experiência de vida também não te daria essa oportunidade. Mas a sabedoria vai levar em consideração a experiência de vida, que é a vivência, o conhecimento adquirido por longo dos anos, a absorção das revelações de Deus dada a você e a inteligência que Ele te capacitou em viver. A boa ótica disso tudo vai ser tudo isso só a base para que a sabedoria funcione. Quem está comigo? Vira para o seu irmão e diga para ele: essa sabedoria se assentou aos pés de Deus para aprender, porque ela não tinha conhecimento. Vira para o seu irmão e diga para ele: você tem o direito do espírito de sabedoria. Agora dá uma piscadinha, Fábio, deixa eu te contar um segredo. Quem ensinou a sabedoria mora dentro de você. Eu tive uma experiência, Michael, esse tempinho para trás, não sei se quase um ano, eu andando no meio da rua, e eu falei: Deus, conversei com ele sobre a questão da sabedoria, e ele conversando comigo sobre ela, seu espírito, ela parou na minha frente, Deus, personificado. Eu falei: eu sei que você é um espírito, mas eu queria que você viesse morar dentro de mim. Ela abriu os braços e veio. Quando ela chegou pertinho de mim, eu falei: só tem um detalhe. Eu não quero que você seja utilizada para você tornar o meu Deus. Porque afinal de contas eu sei que você aprendeu com Ele. Mas eu preciso de você dentro de mim. Eu senti aquele negócio entrar por dentro dos meus braços, minha carne, entrar dentro de mim assim e se assentar. Diga para o seu irmão: você tem direito dela, mas é sua herança Ele. Você acha que nós sai falando essas coisas de graça assim? Sai assim simplesmente porque a gente estudou. Hoje, terminando de estudar alguns termos teológicos, eu falei: Deus, quero estudar esse trem, mas não. Ele falou: Wagner, você quer porque você tem medo das pessoas te perseguirem e você não tem a linguagem deles para falar com eles. Você acha que conversar com o homem é fácil, né? Isso é sabedoria. A dele. Repete comigo 3 critérios. Número 1, boa o quê, gente? Reputação, boa fama, alguém que testemunha acerca de você, alguém que fale bem de você, alguém que gaste o seu tempo para valorizar e honrar quem você é, no quesito de boa reputação. Pessoas que a primeira oportunidade que o seu vizinho tiver, ele vai falar bem de você. Quem está me entendendo? Os diáconos que estão presentes aí, como é que faz? Já está assim ou não? Vai ter que ficar. Vai ter que ficar. E vocês vão prestar atenção que para isso acontecer, vocês vão ter que aprender a se tornarem irrepreensíveis. Eu queria que vocês que são diáconos aqui na casa agora, por um segundo, parem e pensem. Eu já podia terminar a pregação já, ou a escola. O que vocês acham que vocês estão fazendo aqui dentro que vocês deixam a desejar? A partir de agora, vocês precisam resolver isso. A missão de vocês é resolver isso. A escola Autoridades e Líderes não é um culto, cara. É um ambiente de transformação para quem quer viver com Deus de verdade. Aqui é um lugar de confronto e de remoção desses problemas. Por isso que eu estou olhando só para vocês aqui, que o outro casal não veio. Não vou julgá-los porque eles não veem, porque a escola é livre. Mas vocês precisam entender isso aqui. A partir de hoje, vocês têm que resolver essa situação. O que está pendente de vocês? Qual é a área que vocês vão estudar aqui agora que está errada? Vocês vão morrer para virar esse negócio a partir de agora. E nas dificuldades, eu estou aqui com o meu ofício, e principalmente com aquilo que é muito maior que o meu ofício, que é a minha identidade, para ajudar vocês no Pai, para vocês romperem isso. Então a partir de hoje, chegou a hora. Até hoje estava tudo bem, a partir de hoje não está mais tudo bem. Vocês que são diáconos, olham um para a cara do outro e falam para ele: agora é hora de mudar. Tem uma lá atrás, lá, ó. Olha lá, ó. É, garota. Agora já era. Glória ao nome de Jesus.
Aleluia. Vamos lá, gente. Qual que é o segundo critério? Cheios do... Isso significa que não existe essa ideia de não estou com vontade, não quero fazer. Ah, e se eu não quiser? E se isso? E se aquilo? 1 milhão de desculpas. Para o Espírito Santo ter plenitude dentro de você, você não pode dizer não para ele. Olha para cá. Presta atenção, todos vocês que almejam o episcopado. Apagar o Espírito Santo significa o quê? Quem lembra? Já preguei isso aqui umas 300 vezes aqui. O que significa apagar o Espírito Santo? Ignorar a voz dele. Muito obrigado, Estevão. É isso. Toda vez que você ignora o Espírito Santo, você está dizendo para ele: eu não quero ser cheio de você. Ai, Jesus, essa foi lá no rio. Meu Deus do céu. Passa a mão quem está do seu lado, tem que pegar do outro rio agora. Fala para ele: irmão, toda vez que você ignora o Espírito Santo, você está dizendo na cara dele: eu não quero, fala para o seu irmão, ser cheio de você. Me deixa em paz. Ei! É forte, né, gente? É muito forte isso aqui, cara. E de sabedoria. A Bíblia diz que se você pedir sabedoria a Deus, Ele vai te conceder essa sabedoria. Eu não preciso nem explicar mais, que eu já expliquei o que é. Perfeito, gente? Para os encarregarmos desse serviço. Qual era o serviço, gente? Servir a mesa. Dar comida para as viúvas. Cuidar das mulheres que não sabiam falar hebraico. Olha o nível. Fala para o seu irmão: olha a vara de medir. Fala para o seu irmão: olha o nível. Quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio do quê? De fé e do Espírito Santo. Filipe, Procoro, Nicador, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de filho, que isso aqui tá? Discípulo, criação espiritual de Antioquia. Desculpa. Apresentaram esses homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. Foi os apóstolos que escolheram? Foi os apóstolos que escolheram, gente? Não. Quem escolheu? A boa reputação deles mesmos. O bom testemunho deles mesmos. Então essa ideia de você, líder, sair metendo a mão na cabeça dos outros, dizendo: a partir de hoje você é diácono, a partir de hoje eu te unjo diácono, porque o poder de te ungir diácono não é meu. Não, o poder de ungir diácono não é seu, meu irmão. Não. Seu poder é de reconhecer o que todas as pessoas já reconheceram. Quem me entendeu, diga bem. Esse é o poder. Nós reconhecemos o que todo mundo já fez. Então tira da sua cabeça essa ideia de consagração maluca, que você sai soltando as pessoas desse jeito. Não é assim. Paulo deixou bem claro: não imponhas as mãos precipitadamente. Toma bastante cuidado. E essa é uma das grandes circunstâncias sobre a precipitação de sair botando a mão dos outros. Essa ideia de vou consagrar primeiro para depois ver se a pessoa para, isso não é bíblico, não é real, é completamente errado de se fazer, tá? Não faça uma besteira desse tamanho, você que é líder, que está nos assistindo aqui. Wagner, fiz besteira. Fez? Agora corrige. Fez? Agora corrige. Pega esse povo e trata eles até que eles se enquadrem a esses critérios. Quem me entendeu, diga bem. Eu vou deixar um texto que está aqui bem rapidinho para vocês poderem entender, tá? Ó, depois eu leio. Dá tempo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8.
Enquanto você abre, eu vou ler o resto do texto, tá? A palavra de Deus crescia em Jerusalém. O número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé, tá? E depois nós temos um diácono aqui, cheio da graça e do poder. E por aí depois eu leio para vocês esse texto. Queremos o teu nome engrandecer. Acharam, gente? Vamos lá, quem achou, diga eu. Presta atenção, ó. Capítulo 3, versículo 8. Do mesmo modo, esse conteúdo eu vou compartilhar com vocês, tá? Vocês vão ter direito, vocês que fazem parte do presencial aqui dentro, vocês vão ter acesso a esse conteúdo, todos vocês agora. Era um conteúdo fechado que só os diáconos do nosso ministério tinham. Hoje, vocês que são os nossos discípulos, estão participando das escolas, vocês que são pastores, bispos, apóstolos, que fazem parte das igrejas que têm uma aliança conosco, vocês vão ter acesso a esse conteúdo também, tá? É um PDF, o pessoal do ministério vai liberar para vocês dentro do nosso grupo do Telegram. No final dessa reunião, vocês já têm acesso ao PDF completo. Quem pode dizer amém? 1 Timóteo, do capítulo 3, do versículo 8 ao 14, tá? Do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam Wagner, o que é respeitável? De boa fama, né? Mesma coisa. Se comportem como quem dá o respeito. No trato de cuidado, serviço e nos relacionamentos, dentro de casa e fora de casa. Trabalho e ministério. Ter conduta respeitosa, como no falar, andar, se vestir e se comportar. Dar respeito e respeitar a todos. Ter o respeito das pessoas, como uma pessoa irrepreensível. Isso é o que significa sejam respeitáveis. Isso aqui é o que a gente chama de análise textual de verdade, tá? É assim que se faz uma análise interpretativa dos originais, das estruturações dos sentidos, tá? E das revelações do texto. Então é assim que se faz um estudo interpretativo do texto direitinho, tá? Sejam respeitáveis. De uma só palavra, o que significa isso? Ter a responsabilidade com o que falar. Quanto ao conteúdo, para não ter de ficar corrigindo o que se falou de errado. Ou seja, ser prudente antes de falar. Fala para o seu irmão, pensar antes de falar. Diga para o seu irmão, destruir a natureza prolixa. Olha um cara que está brigando para acabar com o resto desse negócio aqui. Ó. Esse cara sou eu. Como eu já sei o que você vai falar, por 3 motivos. 1, porque a base tem final. 2, por causa do dom de profecia. 3, por causa do meu ofício apostólico. Às vezes eu não tenho paciência de te escutar falar até o final. E eu já te dou a resposta antes de você perguntar. E eu preciso sempre parar e ouvir. Ainda falta de 5 a 10% para eu resolver esse meu problema. Mas vou ser liberto disso tudo por completo. Ter a responsabilidade com o que falar, quanto ao conteúdo, para não ter de ficar corrigindo o que se falou de errado. Ou seja, ser prudente antes de falar. E, principalmente com os compromissos e promessas. Cumprir seus compromissos verbalizados e suas promessas como alguém de respeito. O que você prometeu para os seus filhos? Não, eu vou te dar um carrinho. Eu gostaria que todos vocês que estão aqui dentro anotem tudo que vocês prometeram. Sejam homens e mulheres e vão lá resolver isso daí. Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Eu não sou diácono, mas isso é princípio para todos. Aleluia.
Essa nota foi feita em... quando? Nem eu sei. 2000 lá vai Jesus. Todas as promessas que eu fiz para meus filhos, eu anotei no meu celular. Sentei um dia e percebi que eu não podia plantar dentro deles a figura de um Deus que não cumpre a palavra. E se o contato deles primeiro, parcialmente, com Deus é através do pai deles terreno, então eu não posso demonstrar um Deus que dá a palavra e não cumpre. Porque o Deus a quem eu sirvo, como diz Números 23:19, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Prometendo ele, ele não o fará. Dizendo ele, não o cumprirá. Todas as palavras que ele disse, ele cumpriu. Ele é um Deus que fala e faz, ele zela e vela pela sua palavra. Gente, eu passaria horas recitando versículos aqui para vocês. E eu fiz questão de pegar cada um dos textos. Ou seja, eu fiz questão de pegar cada palavra que eu disse e fazer o máximo que eu podia para cumprir cada uma delas. Como, por exemplo, dar brinquedos, levar a lugares e fazer coisas. Se eu tenho em dívida com você alguma palavra que eu não cumpri, eu gostaria que você se lembrasse dessa e viesse me cobrar no final do dia, que eu quero colocar na minha lista para que eu faça o cumprimento dessa promessa. Se tem é só anotar e vir, meu irmão. É básico, é simples. Então, o que eu gostaria que existisse de consciência sobre vocês? Uma só palavra significa cumprir o que você prometeu. Significa manter seus compromissos. Se você falou que você vai chegar no horário, você vai chegar no horário, cara. Você está entendendo isso? Você falou que você vai fazer, você vai ter que dar um jeito. E se você não conseguir, você não vai ser arrogante de não pedir desculpas, porque contratempos pode acontecer. Quem entendeu, diga amém. Hoje, além do trânsito caótico, ainda tinha um acidente aqui. Estava lá uma moça esticada lá junto com o moço. Existem coisas que podem acontecer. E para isso, a gente chama de gestão do tempo. Se você já sabe que o trânsito é caótico, se você já sabe que é dificultoso de fazer, começa antes. Eu vou começar a me arrumar 3 horas da tarde, o que você prefere? Ser uma pessoa de 2 palavras ou de uma palavra só, como diz o texto? Uma palavra só. Quem está comigo, diga amém. E aqui também trouxe a conotação de ser prudente ao falar, para não ter que ficar corrigindo o que você fala depois. Pensa antes de falar. Quem me ouviu? O que mais? Consciência... Desculpa, não inclinados a muito vinho. Por que esse texto é dito aqui para os judeus? Naquela época eles não tinham tratamento de água. Então o que ele fazia? Para matar a bactéria das águas era feito com o quê? Vinho. Ferida, vinho. Saúde estomacal, vinho. Por isso que Paulo fala isso a Timóteo. Quase todos os tratamentos de esterilização era feito com vinho. Na cultura deles, beber não escandaliza. Quem me escutou, diga amém. Não fere a consciência de pessoas mais fracas. Na nossa cultura, um ministro como eu, pegar um copo de vinho e começar a beber, o que acontece? Estou falando abertamente para vocês. O que eu falo para as pessoas quando elas estão com o celular na mão e eu estou bebendo suco de uva? Tira a câmera daqui e não bate foto. Você vai colocar eu numa situação onde não é real. Eu estou bebendo suco de uva, alguém vai olhar isso aqui e vai falar que eu estou enchendo a minha cara. Embora a Bíblia não condena o uso do vinho, mas eu não quero ferir a consciência das pessoas. É uma decisão minha e da minha esposa. Perfeito? Não gananciosos. O que significa isso, Sr. Wagner? Não são os diáconos que cuidam das finanças? Não era eles que contavam as ofertas? Não era eles que serviam as mulheres helenitas? Toda vez que você começa a mexer com dinheiro, o que acontece com o seu coração? Não tem uma vez que a Kelly não me pede para fazer qualquer coisa. Ela não mexe. Quem me entendeu? E eu nunca vi ela crescer o zoião. Eu já vi um monte de gente aqui crescer o zoião. O que é essa expressão, Wagner, que você está usando? Você viu, irmão?
o valorzão grandão, gigantão, poderosão que entrou. Você viu aquele colar de ouro? Eu nunca vi a Kelly fazendo isso. Aí você pergunta por que ela está onde ela está? Por causa disso. Quem me entendeu? É um cuidado que a gente tem que ter de não ser ganancioso, ter cautela com isso, gente. E infelizmente, como disse o apóstolo Paulo, na correria por bens materiais, muitos se perdem no meio da fé, no caminho da fé. Quem me entende? Você está lá apavorado, precisando de dinheiro, e você já começa a apertar o pastor. Ô pastor, complicado lá em casa falar para você, viu, rapaz? Hoje eu trazer porque cortaram a luz. Só falou isso porque viu o tanto de oferta que entrou. Presta atenção, não é responsabilidade dos diáconos, presta atenção, não é responsabilidade dos diáconos definir e determinar como os recursos financeiros vão ser administrados. Isso é dos bispos, dos apóstolos, não é deles. Eles não têm essa responsabilidade, eles têm a incumbência de servir. Eles fazem a parte funcional que é poderosíssima, mas a responsabilidade de como as coisas têm que andar não fica nas costas deles. Em primeira instância, fica dos apóstolos, fica dos bispos. Quem está comigo, diga bem. Então não sejam gananciosos. Verso 3. Não ser alguém trambiqueiro, alguém que participa de coisas erradas para ganhar dinheiro, trabalhos ilícitos, que envergonham as pessoas por descobrirem. Sabe aquela ideia? A pessoa descobriu uma coisa ilícita que você está fazendo para ganhar dinheiro. Quem me entendeu? É aquele jeitinho brasileiro de dar um dom em alguém. Nosso pastor japonês está parando de trabalhar com o homem. Por quê? Porque lá no Japão o procedimento que ele está trabalhando é errado. O nosso pastor falou: cara, sinto muito, mas eu não posso. Ele falou: por que não? Mas tá tudo bem, não tem problema nenhum. Ele falou: deixa eu fazer uma pergunta para você. Se a fiscalização baixar aqui, dá problema? Ele falou: depende. Ele falou: depende como? O que você vai falar para eles? O que eu faço? Então vai dar problema. Então eu falei: como é que tá tudo bem, ué? Se eu contar a verdade, eu vou prejudicar você? Então não tá tudo bem. Então se não tá tudo bem com a verdade, então eu não quero. Fala pro seu irmão: é melhor o pouco com fidelidade do que o muito com ganância e avareza. Porque quando eu tenho a opção e escolho a avareza, eu torno a avareza em idolatria. Uma salva de palmas para o nosso pastor, por favor. Esse é o bom comportamento de um homem de Deus que tem caráter, cara. Parabéns, Danilo. Parabéns. Acabou, Wagner? Não. Que venham envergonhar as pessoas por descobrir, ou seja, pessoas vão ver esses trabalhos ilícitos. Tramóia, cambalacho, são palavras que são importantes, que às vezes você só conhece por esse nome, tá? Então eu fiz questão de deixar aqui. Extorquir pessoas para conseguir dinheiro, estilo agiota. Não pode emprestar dinheiro para irmão, filho, e cobrar juros. Pelo contrário, Jesus ensinou para você emprestar e não querer nem de volta. É a sua responsabilidade emprestar e não querer de volta. E é a responsabilidade de quem empresta você pagar. Entendeu o equilíbrio? Eu empresto para o Michael R$500. Eu não vou querer de volta. Mas é a responsabilidade do Michael trazer de volta. Wagner, mas eu sei que você não quer de volta. Então você traz na minha mão, depois eu pego, eu te oferto. Mas se você veio buscar empréstimo, você tem a responsabilidade de pagar. Quem me entendeu, diga amém. Gente, diminui um pouquinho aquele ar lá que eu estou derretendo aqui em nome de Jesus. Ou seja, querer conseguir dinheiro de forma errada e ilícita. Esse é o significado de não ganancioso. Conservando o mistério da fé. Isso aqui é top, hein, gente? 4. Isso aqui tem duas coisas cruciais, tá? Mantendo o bom testemunho, a salvação em Jesus, a boa consciência no Senhor, a justiça diante de Deus e dos homens, vivendo e agindo como um novo homem,
e uma nova natureza, conservando o mistério da fé. Isso aqui, ó, é a parte A. A parte B é o que era mistério oculto no Antigo Testamento, através do Espírito Santo dos apóstolos, foi revelado. Então conservar isso significa manter intacto no seu coração e transferir. Perfeito? Próxima parte. Com a consciência limpa. O que significa consciência limpa? Manter o coração livre de acusações do pecado. Manter o coração livre das acusações dos perseguidores, para não difamar o evangelho. Agir e reagir na palavra de Deus, pela boa consciência, não tendo do que ser acusado pelo descumprimento da mesma. Isso aqui é o que a gente chama de ter boa fama, gente. É lógico que você não vai conseguir agradar todo mundo. Mas quem lembra? Todo mundo tentando criticar Jesus, mas eles não conseguiam fazer absolutamente nada com ele. Desculpa o ensejo, não quero falar de política, mas até o dia de hoje, ninguém nunca conseguiu provar nada do antigo presidente. Enquanto do atual, vamos seguir em frente. Também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis. Eu já vou dizer para vocês o que significa irrepreensível, tá? O que significa o termo experimentado? Para você que é pastor, apóstolo, ministro, está nos escutando aqui dentro. Queridos, ninguém pode se transformar em um diácono sem antes ser experimentado. Como é que se constrói um amigo? Quem sabe? Tempo, o que mais? E o que é o fator crucial para se ter um amigo? Passar o que com ele? Perrengue, dificuldade, problema, não é isso? Se depois que você passar um problemão com essa pessoa, uma dificuldade complexa com ela, ela permanecer do seu lado, ela ganhou status, se tornar um amigo seu, não é isso? É ou não é? De passagem tem um chegando ali, ó. Aquele rapazinho que tá ali do lado de lá, tá vendo? Hoje ele é meu melhor amigo. Ele fala de boca cheia, eu também falo. Nós já vivemos maus, bons e todos os bocados que vocês podem imaginar. Um amigo não se constrói comprando as coisas. Um amigo não se constrói falando coisas. Um amigo se constrói com passando tempo, relacionamento, perrengues, problemas e dificuldades. É ali que se constrói amigos. Wagner, o que você quer dizer com isso? Quando se trata de experimentar, gente, significa que nós vamos viver maus e bons momentos. Quando eu olho para aquela mocinha lá de trás, que é a nossa veterana aqui do AR, não significa ser a mais velha, ela vem vivendo com a gente 1 milhão de coisas. Esse dia eu estava relembrando um monte de foto. Quantas festas essa menina passou até de madrugada fazendo? Quantos afazeres ela não fez junto conosco? Quantos cálculos e dificuldades ela não passou junto com a gente? Quem me entende? A nossa igreja que nós estamos abrindo, né? Agora tira essa terminologia. A extensão do AR Sorocaba gastou 4 anos. Eu botei aquele casal no fogo de todo jeito que você pode imaginar. O evento do AR que nós fizemos lá dentro, minha secretária mandou mensagem e falou assim... O que a gente faz? Eles estão perguntando sobre os custos. Eu falei, dá um perdido neles. Porque eles têm que aprender o princípio de honra, tem que partir por eles. Eles têm de arcar com as responsabilidades financeiras para honrar o que nós estamos fazendo aqui com eles lá. E ficou muito caro para os meninos saírem daqui e para lá. Muito caro. E eles lutaram com unhas e dentes ao ponto de tirar da casa deles para fazer, cara. Da melhor maneira possível, da forma mais honrada possível para a galera que estava aqui dentro e lá. Liguei para eles num dia, passou uma semana, eles fizeram o lugar acontecer do nada. Nós já tínhamos um espaço parecido com esse aqui lá, em dias. Vocês estão conseguindo entender? Fora todas as tribulações e dificuldades que eles passaram. Então, Wagner, então é o que eles fizeram no quesito de comprar, de fazer? Não, gente, não.
tem a ver com passar dificuldades e complicações e permanecer fiel. Quem me entendeu? Isso é o comportamento de ser experimentado. Nesse caso, senhor Roberto, senhora Jaira, eles já passaram muitas coisas aqui. Eu acompanho eles desde o começo. Dene e Raíssa, a mesma coisa. O critério principal para eles serem consagrados aqui a diáconos foi serem experimentados. Eles foram, e pode ter certeza absoluta. Ser experimentado, ao contrário dos pastores pensam, não é jogar esse povo no fogo, entendeu? Não é colocar eles na boca do pecado, não é pegar uma mulher para tentar o diácono. Vocês estão entendendo que aberração que a gente vê os pastores fazendo hoje? Não me faça isso, apóstolo, pastor, ministro, não me faça isso em nome de Jesus. Não é isso que a Bíblia pede para fazer. A Bíblia fala sobre conferir pequenas responsabilidades e no meio delas ver como eles se comportam diante das atribulações, complicações ou até provações que repentinamente nós somos pegos. Nos momentos mais difíceis, esse povo estava comigo, aliviando os ombros do apóstolo. A gente tem que entender isso aqui, gente. Isso é muito importante. Irrepreensíveis, o que significa, Wagner Ribeiro? Estamos acabando, tá, gente? Talvez eu vou pedir 12 minutos. Vocês me dão? Pode ser? Para a gente fechar essa parte. Como mencionado no número 5, uma pessoa irrepreensível é aquela cujo qual age e reage como está escrito, luta e se esforça para se manter assim. Está entendendo? Não é só um período para chamar atenção, não. Vai morrer por causa daquilo. Mesmo quando tal pessoa erra ou falha, sabemos que a mesma é zelosa para na mesma hora. Sabemos que a pessoa é zelosa para na mesma conduta. Peraí, só um minutinho, gente. Pronto, fechou. Eu tenho que corrigir, tô com erro de concordância aqui, ó. Ninguém falou nada, ficou assim. Aqui, ó. Sabemos que essa pessoa é zelosa e que ela tem um histórico de vida. Ela vem praticando a vontade de Deus constantemente. E aquele erro foi um mero deslize. Foi uma pequena falha. Foi algo que ela fez e errou. Você vê que a luta dela é por fazer o que é certo o tempo todo. Foi um momento. A cotovela, seu irmão, diga para ele, ninguém é definido por um único momento. Tá? Seis, agora vamos para o 7. Que exerçam o diaconato do mesmo modo quanto as mulheres. É necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes. Respeitável, já falamos o que é. Não maldizentes. O que significa isso? Olha, isso aqui é forte, hein? Quem tá pronto? Mulherada, isso é um negócio que pega mais vocês do que nós, tá? Mulheres, diga misericórdia. Isso aqui é um negócio que pega mais vocês do que a gente. Ó, nós não vamos conseguir terminar hoje, tá? A gente só está destrinchando que é a mais importante parte do diaconato, tá? Olha aqui para vocês verem, olha. Maldizente é um adjetivo dado à calúnia, acusador, caluniador, maldizente. Sabe o que é essa palavra? Sabe qual que é a palavra em grego usada para maldizente? Diablo. Forte, né? Nossa, eu já podia aqui mandar fogo. Eu poderia falar para você com toda a clareza do mundo que ser uma pessoa maldizente é aquele que manifesta a essência de Satanás. Pastora Cris, a senhora vai deixar o salão da senhora se tornar um ambiente do diabo? Você não pode deixar isso acontecer lá. E todo salão tem um karma, um crisma, um cobe, um nébias, um decanta. Cada um usa o nome para falar, mas eu vou usar o meu. Tem um rótulo que salão de beleza
Senhora Jaira, que é a nossa diaconisa, é a nossa pastora. É uma pastora, uma diaconisa ali dentro. Ali, e tem a nossa irmãzinha lá do fundo lá, linda e maravilhosa, que trabalha no mesmo salão. É um lugar, gente, onde tem um rótulo do quê? Pessoas fofoqueiras e maldizentes. Vocês não podem deixar isso acontecer lá. Não precisa brigar, mas tem que saber ter o jogo de cintura para não deixar isso acontecer. E se a pessoa que está lá dentro quer continuar insistindo, vocês ó. Ô, minha irmã, você desculpa, é que a gente não gosta muito desse assunto aqui. Existe a possibilidade de a gente trocar de assunto? Fechou. Acabou, vai? Acabou não. A palavra maldizente vem de diabo, que significa o diabo. O caluniador mor dos homens maus, demônios. A raiz dessa palavra diabolos, em grego, diabolos, ou seja, diabo em português. Sendo assim, ser uma pessoa maldizente é ser alguém acusador feito diabo. O sentido literal dessa palavra é ser alguém que acusa, calunia as pessoas exatamente como o diabo fez e faz conosco. Diante de Deus, todas as pessoas maldizentes são pessoas que se comportam exatamente como o diabo. Wagner, posso só ler aqui uma parte que tem aqui na minha Bíblia? Por favor. Tem uma palavra que fala aqui na frente que é metaf, diz assim: é aplicada às pessoas que, por opor-se à causa de Deus, podem ser descritas como agindo da parte do demônio ou tomando seu partido Satanás, o príncipe dos demônios, o autor de toda a maldade, que persegue pessoas de bem, criando inimizade entre a humanidade e Deus, instigando ao pecado, afligindo os seres humanos com enfermidades por meio de demônios que tomam possessão dos seus corpos, obedecendo às suas ordens. Isso, no caso, falando sobre maldizente. O que vocês acham? Agora eu vou falar uma coisa que vai chocar vocês, pode ser? Primeiro repete comigo, eu não tenho direito de brigar com ninguém. Mas eu tenho a obrigação de amar a todos. De novo, eu não tenho direito de dizer o que eu quero ou o que eu penso. Essa é uma característica dos diáconos. Eles não podem falar o que pensam e nem ocultar o que passa na mente deles. Olha que loucura. Não é estranho isso? Você não pode falar o que você está com vontade, mas você não pode ser mentiroso se aquilo está dentro de você. Entenderam isso aqui? Agora, repara que a palavra maldizente traz o sentido de acusar, não traz? Por isso que é bom conhecer um pouquinho também da teologia, para você entender o sentido do texto. Olha que interessante, e ter o Espírito Santo também, senão não adianta. Ficar só nisso aqui, você morre. Presta atenção, tá? Eu não tenho o direito de falar o que eu quero. Tem horas que você acha que você tem o direito de falar aquelas belas e lindas verdades. Não é? Se a pessoa está fazendo algo de errado, você se sente no direito de falar isso, não é? Se você está admoestando essa pessoa para corrigir ou para ajudar ela, você vai falar isso para quem? Para ela ou para outra pessoa? Não, irmão, eu não quero fazer fofoca. Que longe de mim, ó. Eu fazer? Não, jamais. É um comentário. Só que o que você não entendeu ainda, cara, é o que significa acusar. O diabo não está nos acusando de algo que nós não fizemos. O diabo está dizendo a Deus o que nós fizemos. Você entendeu? Acho que ainda não, né? O diabo chega aí, Deus, sua palavra está escrito que quem mente é filho meu. Ali o mentiroso ali, ó. Você entendeu o que é acusar? Acusar é o diabo mostrar para Deus o que Deus já sabe que nós estamos fazendo, pedindo a Deus juízo. Ai, quem está pronto aí, diga bem. Jesus estava andando junto com o apóstolo. E Jesus fala assim: Pedro, vamos bater um papo nós dois, cara? Pedro falou assim: vamos. É o seguinte:
Um monte de vezes eu intercedi por ti, porque o diabo queria cirandar com você. Quando você lê esse texto, o que você pensa? Jesus deu livramento, não é? Jesus falou, e eu deixei ele cirandar com você. Quem está me ouvindo, diga bem. Então não pense você que o diabo, a pedido de Deus, ou a permissão de Deus, melhor dizendo, por que você está falando a pedido? Com Jó foi de que jeito? Então, não, a pedido não, vamos deixar só a permissão. Pronto. A permissão de Deus não posso fazer com você, engano seu. Tem males que te cabem e são necessários que você passe. Até diretamente com o próprio Satanás. E nós temos um texto do Filho de Deus deixando isso bem claro. Eu estou te convidando a voltar e ler o texto de novo para você cair de costa na hora que você lê o texto. Tá? Então, o texto aqui está dizendo bem claro sobre ser maldizente. Com essa estrutura sumiu a palavra, peraí só um minutinho. Isso, de ser um caluniador. Acusador, melhor dizendo, de acusar. Olha o que você precisa ser livre, bem rapidinho. Você se sente no direito de falar verdades. Você se sente no direito de ser, não, mas fulano, você viu? Ele mentiu. Uma coisa é eu falar uma coisa que ele não fez. Mas ele está mentindo. E tá não sei do quê. O que você está fazendo? Você está acusando, cara. Mas Wagner, acusação é contra... Tem que ter... Acusação é isso aqui, você está vendo. O diabo está nos acusando diante de Deus, dizendo que nós fizemos. E você está dizendo que a pessoa fez também. Para alguém que não pode fazer nada. E nem servir, nem edificar. Fala para o seu irmão, nunca fale de alguém sem que esse alguém esteja próximo de você. Se você quer falar de alguém, você vai conversar com alguém que tem condição de resolver o problema. Fora isso, é alguém que está manifestando a natureza diabólica, demoníaca de Satanás, gente. Ele é conhecido como o acusador no hebraico. Por favor, gente. Então não se permitam cair nesse conto do vigário. Nós vamos ter que pausar, tá, gente? Infelizmente, ainda falta três palavrinhas. Ainda falta moderadas e fiéis em tudo. Aí depois, marido de uma só mulher, governe bem seus filhos e a própria casa. Nós vamos deixar para a próxima reunião. Por que eu estou fazendo questão? Porque a base de tudo isso daqui já é a base dos bispos. E vocês precisam enxergar isso aqui. E eu estou fazendo questão de deixar um pouco mais detalhado. Não tá, gente, um estudo absurdo assim, extremamente profundo. Mas eu estou deixando bem detalhado por quê? A maioria das pessoas são ungidas a diáconos. E eles nem sabem o que é isso. Eles nem têm noção do que é a responsabilidade de um diácono. Vou deixar 2 textos lidos aqui bem rápido. Os diáconos devem ser respeitáveis e dignos. Eles têm de ser de uma só palavra e sérios. Ou seja, eles não podem dar relatos conflitantes para as pessoas diversas. Em diversos tempos, devem ser constantes. Os diáconos não devem ser cobiçosos, de sorte da ganância, como foi mencionado. Uma das funções do diácono é administrador da igreja, do dinheiro da igreja local. Se ele tem cobiça por dinheiro, está exposto a uma grande tentação. Ele pode ser tentado a se beneficiar. Judas não foi o último tesoureiro a trair o Senhor por dinheiro. Você está vendo aí? Aquela moça cuida do meu coração, eu cuido dela. Isso tem que acontecer. Por isso que tem que ter. Tem que ter. É importante. Quem está comigo? Nós vamos terminar na próxima reunião, tá? O resto desses dizeres aqui, o resto das palavrinhas, e vamos trazer o sentido geral de todo o contexto de 1 Timóteo 3, do 8 ao 14. Escuta, a obra de Deus, o reino de Deus, o ministério em Deus, a vontade de Deus, não é para quem quer brincar, gente.
O que eu estou lendo aqui não é para desanimar você, é para te ensinar que caminhar com Deus é algo sério. Perfeito? Abertos a perguntas. Quem tiver pergunta, a hora de perguntar é agora. Vamos lá. Nós não terminamos ainda, mas pode fazer pergunta. As minhas respostas vão ser bem sucintas por causa do horário, tá? Pode ir. Quem tem pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Nessas horas eu sempre falo a mesma frase. Ou Deus me usa para explicar muito bem, ou você não entendeu, for nada. Vaguinho, maldizente quer dizer murmuração? Maldizente? Acabamos de ler, lembra? Lembra ou não? Sim, é que você focou no acusador, acusar o erro que as pessoas fazem, mas murmuração é aquela interna, sabe? Eu fico reclamando comigo. Ó, vou ler de novo o seu sentido da palavra, tá? Tá. Maldizente é um adjetivo dado à calúnia, acusação, caluniador e maldizente. O sentido dele é caluniar. Por exemplo, o diabo é o caluniador mor contra os homens, tá? Pronto. O maldizente traz o sentido de... Ele não traz o sentido do que você faz internamente somente. Ele traz o sentido do que você externa para fora. Mas é uma coisa muito simples, meu irmão. Não adianta eu não expor por fora, o meu coração está sendo reprovado o tempo todo. Sendo que o evangelho do nosso Cristo, ele é para dentro do coração. Entendeu? Então, Deus está ouvindo o que sai. Quer ver, ó? Olha para cá, gente. Deus está ouvindo o que você está falando ou ele está ouvindo o que está aqui, ó? Tem uma criancinha, amiga do irmão nosso, que chama João. Um dia... ele falou assim: Abigail, você vai fazer tal coisa, tá? Ela fez assim, ó. Isso aqui prova certinho que a gente fala com a boca e o coração tá aqui, ó. Então, Estevão, é praticamente impossível desassociar uma coisa da outra. Se o teu olho te fizer pecar, lembra? Uma pequena coisa, essa pequena coisa não está para fora, está para dentro. É o que a Bíblia chama de farisaísmo e hipocrisia. É quando o coração está desalinhado dos comportamentos, das atitudes. Mateus capítulo 23, Jesus bate muito nessa tecla. Faço o que eles estão dizendo, mas não faço o que eles façam. A boca adora, mas o coração está longe de mim. Lembra? A boca está produzindo coisas que o coração não é coerente. Então precisa existir alinhamento entre o que eu estou falando com aquilo que eu estou sentindo, aquilo que está dentro de mim com aquilo que eu estou fazendo. Então é praticamente impossível desassociar uma coisa da outra, tá? Próxima, gente. Mais alguém? Demora muito para perguntar não, gente. Já arrocha logo de uma vez. Qualquer pergunta, não importa se é simples ou difícil. Se tiver online, tá, Grazi? Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Bora? A oportunidade você tem de perguntar agora. Pode explicar melhor quando falou que não pode falar o que pensa, mas não pode mentir o que tá. Tá. Uma característica dos diáconos, eu queria o fundo, só um relinho mais baixo agora, por favor. Uma das características dos diáconos, do Beto, é o seguinte: os diáconos não podem falar o que quer, só porque sentem vontade. Eu quero falar umas verdades para esse povo que está aqui agora. Não gostei da roupa dela. Ela parece uma prostituta. Que absurdo. Na casa do Senhor. Por exemplo, eu lembro de um diácono cheio do Espírito Santo fazendo um negócio muito legal, cara. Uma menina chegou e falou assim: e o que essa aí tá fazendo aqui? E o diácono, qual é o problema? Ela é uma prostituta. O diácono olhou para ela e falou assim: filha, se ela não pode estar aqui, possivelmente, talvez você também não. Ela falou assim: mas por que eu não? Ela falou assim: porque é o que ela faz remunerado, você faz de graça. Eu passarei uma semana sem dormir depois de uma dessa, irmão. Tá entendendo como é que funciona? Então tem coisas que a gente está debaixo de uma revelação, de uma autoridade. Tem alguém para nos convidar a fazer isso. Agora tem certas circunstâncias que a gente não pode sair falando o que a gente quer. Entende?
A pastora olha para mim e fala assim, ó. Vou dar um exemplo secular. Separado. O cabelo dela tá muito estranho. Ela... Ô, meu apóstolo. O que você acha? Tá bonito? Falei, minha irmã, tá diferente. É o que eu tô pensando? Mais ou menos. Eu tô mentindo? Não. Eu só tô privando ela de escutar uma coisa que ela não quer. Não, mas eu queria sua opinião total. Agora eu vou dizer uma frase para ela. Toda pergunta cabe a uma resposta. Você quer realmente ouvir o que eu estou vendo, sentindo e pensando? Claro, você tá muito estranha. Seu cabelo tá feio. Tá muito armado. Tá horrível, irmão. Não é agora, né, pastora? Por favor, né? Pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Eu só tô... A irmã já tá até passando a mão no cabelo assim já, irmão. Misericórdia. Você tá entendendo? Então, por uma pergunta cabe uma resposta. E se ela tá insistindo para ouvir, eu não posso negar o que tá dentro de mim, tá? Outra questão crucial. Eu não posso ser fariseu. Eu não posso ser mentiroso. Eu não posso omitir a verdade. Aí você me faz uma pergunta. Eu penso algo, não digo. Mas quando alguém convida essa verdade para sair, eu também não falo. Isso é errado. Deus está vendo o que eu estou pensando. Suponhamos, vocês mexeram com a luz hoje, não mexeram? Terminaram em cima da hora. Mas suponhamos que vocês terminaram às 4 horas da tarde. E eu chego aqui e falo, meu diácono, meu querido, vocês terminaram agora? Aí você pensa, se eu falar que foi antes, e eu tô aqui papeando e proseando, eu vou lhe tomar-lhe uma rabada apostólica. Nós terminou agora. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso não é o papel de um homem de Deus, de um filho de Deus e de alguém que exerce o ofício de um diácono. Então esse é o ponto. Eu não posso falar o que eu quero, certo? Mas não posso ocultar o que está dentro da minha mente, caso seja solicitado. Entendeu? Mais alguém, gente? Pode falar. A respeito, assim, da questão da pessoa tá sendo boca do cão lá. Chega, fulano, eu não queria fazer fofoca, mas tô falando e começa. Se eu só fico calado, eu tô sendo conivente com a manifestação do diabo? Eu boa tenho pergunta, que repreender ele? Muito boa pergunta. Você pode repreender, só que você tem que entender que repreender é uma expressão muito usada e mal executada. Faz assim com a mão. Exortar, 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 repreender. É a última instância que você vai usar. Então a pessoa chega para errar com você. E você não se torna ambiente para o erro dela. E edificação. Presta atenção para você ver como é que é o macete. Você não se torna ambiente para o erro dessa pessoa. O que é ambiente? Dá oportunidade para ela errar com você, para você poder ser um irmão sábio e edificar ela. A pessoa mal começou a errar, você laca a pessoa. Irmão, não vem com essas fofoquinhas aqui dentro, não, que aqui não é lugar disso não, minha filha. Você vai virar crente, vai tomar vergonha na sua cara, que absurdo, mano. Ah, sangue de Jesus, minha filha. Armando o circo de oração aqui dentro, mulher de oração, chega aqui fofocando a vida dos outros. Você tá com o capeta no corpo, minha senhora. Normalmente as repreensões, que nem isso não é repreender. Entendeu? Isso é derramar a alma emprestada pro diabo da pessoa. Você tá assassinando a pessoa, não é assim. Wagner. Oi, calma, só pra terminar aqui, tá? Rapidinho. Não esquece, pelo amor de Deus. Aí a pessoa chegou falando mal, aproveitar que a irmã soltou a voz dele da Kelly. Certo? Espera ela terminar de falar, irmão. Põe ela pra perguntar, põe ela pra pensar um pouquinho. Fala, irmã, você acha coerente, você acha certo você fazer esses certos comentários da Kelly? Primeiro, dela, e segundo, sem ela tá aqui. Não seria mais sábio da sua parte ouvir ela, parar e falar isso pra ela? Ah, mas eu já tentei falar com ela. Quem disse que ela ouve? Normalmente essa é a conversa das pessoas. Eu falei, minha irmã, podemos marcar um dia pra gente conversar nós três? Pode ser até hoje, se você quiser, pode ser? Não, mas eu quero falar pra você. Não, a partir do momento que você quer falar pra mim, aí a gente já tá com outro problema. Por exemplo, eu não sou pastor dela. O que eu vou poder somar para que ela seja edificada e mude?
O seu comentário não tem o objetivo de ver a transformação dela, ou o seu comentário é só para esparecer, para falar e dizer alguma coisa? Não, eu queria comentar com você. Então, infelizmente, minha irmã, é um comportamento que não é interessante. A Bíblia fala que os maldizentes estão servindo o caminho de Satanás. A palavra maldizente significa diabo. O acusador, o caluniador. É isso que a senhora quer dizer? Manifestar a natureza de Satanás? É isso que a senhora quer fazer? Fofoca é o mexerico condenado em Levíticos. A senhora quer que esse espírito tome posse de você, para que daqui 5, 6, 7, 8, 10 dias, todo mundo que ouvir falar de alguma coisa vai em cima de você, porque o espírito se apoderou da sua alma. É isso que a senhora quer? Perguntas. Se mesmo assim ela quiser, aí você vai dizer: irmã, me perdoa, mas eu não posso fazer parte dessa circunstância nesse exato momento. A senhora me perdoa, no nome de Jesus. Entendi. E se eu me calo, se eu não... Infelizmente, você está sendo conivente. Sim. Eu passo a fazer parte da Wagner, o manifestação Espírito dela. Santo falou para mim, para eu... Gente, vocês cuidem dessas coisas, por favor. Nós não terminamos a reunião ainda, então vocês acertam isso aí. Desculpa aqui a firmeza, mas não quero perder o foco com outras coisas desnecessárias. Se eu me calo, mas estou sendo convidado pelo Espírito Santo para não falar nada, porque a pessoa não é uma pessoa que conversa muito, e naquele minuto ela está vomitando mesmo, ela está colocando para fora, ela só precisa de um ouvido para ser ouvida. Não é comum dela fazer aquilo lá direto, entendeu? Ela precisa de... Escuta, cara, em paz, silêncio. Agora você não é conivente, você está sendo conduzido pelo Espírito Santo, está tudo bem. Você escuta com carinho, dá um abraço com respeito, ora com a pessoa, deixa ela. Outro dia você chama ela para conversar, você vai ver que ela vai falar para você: nossa, eu não devia ter falado aquelas coisas, você me desculpa, me perdoa, e por aí vai. Perfeito? Kelly? Eu queria só que você pudesse explicar a diferença de exortar e repreender. Escola de casais, nós falamos muito sobre isso, cara, para ajudar as pessoas já a entender também que é importante fazer a escola de casais. Escola hoje que você precisa fazer, tá? Não sei se você está fazendo já, tá ou não? Então faça, por favor. Exortar e repreender. Exortar significa reanimar, trazer o melhor de si da pessoa para fora, com entusiasmo, chamar a boa consciência dela. É o que vocês me viram fazendo com o Igor hoje. Fiz bastante para ele hoje lá, no interno. É você realmente chamar o que é de bom da pessoa para fora. Aí eu vejo, por exemplo, que o Adam tá ali cabisbaixo. Eu, cara, levanta, vai ser doido. Isso é um homem de Deus, rapaz. Você já parou para prestar atenção que as suas atitudes hoje, quantas pessoas têm sido abençoadas por isso? Bora, rapaz, chacoalha o pelo. Isso é exortação. Na cabeça das pessoas, a exortação é uma batida mais leve e a repreensão é uma paulada. Não, a repreensão é o confronto face a face. É o que Paulo fez com Pedro, chamando Pedro de chapéu 2 bicos. Falou: meu amigo, você está com circuncisão, viva a circuncisão. Você está sem circuncisão, viva a circuncisão. Dá um jeito na vida, rapaz. Que é isso? É doido? Ou é 880, amigo? Ou é sim, não, que procedeu ao contrário do jeito maligno. Então a repreensão é realmente um confronto de frente mesmo. Não é uma afronta, é um confronto de frente, onde realmente chama a consciência da pessoa. Usando o Igor, peguei o telefone um dia e liguei para ele e falei: filho, o que você quer? Qual que é a sua intenção? Não, meu filho, se essa é a sua intenção, você está completamente fora do que você veio fazer aqui. O Wagner, não, mas peraí, não, só de você falar uma mensagem para ele, oi, eu já estava apavorado aqui. Falei: não é entender que não é aquilo. E para o momento que ele estava, não dava tempo de exortação. Ele precisava ser repreendido na hora. Tanto um quanto o outro tem o objetivo de levar a pessoa a se parecer mais com Jesus. Como é que nós chamamos isso no nosso meio? De ajuste. Ajuste para nós é exortação, repreensão. Vira para o seu irmão e diga para ele: nunca repreenda alguém de primeira. Isso mostra a sua imaturidade e falta de sabedoria. Mais alguém, gente? Fechou? Precisamos encerrar, infelizmente. Caso o pessoal online tenha perguntas, só colocar que eu gravo e devolvo para vocês. Até a próxima. Amo vocês. Domingo, livres da lascívia no nome de Jesus Cristo. Que o Pai os abençoe em nome de Jesus.